Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um bom dia e graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, graças a Deus novamente, mais uma noite e mais um dia se passou, ou seja, um dia a menos para a volta de Jesus. E a pergunta de hoje, meus irmãos, é um problema chorar, meus irmãos? Será que quando nós choramos, Deus vê todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades? Gostaria de ler um texto para os irmãos para a gente começar a nossa meditação. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, que vem dizendo assim, olha: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, irmãos, primeiramente pensando aqui nesse texto, quando Jesus, ele disse essas bem-aventuranças aqui, que foram muitas, ele estava falando que os que choram serão consolados. Mas se a gente for olhar no original sobre o significado desse choro, dessa tristeza, desse pranto, ela não vem somente exatamente de uma aprovação ou uma dificuldade que nós estamos passando, mas quando nós ficamos tristes por causa do pecado. O pecado tanto nosso quanto de outros ou o pecado do mundo. Quando nós olhamos para o mundo e ficamos angustiados, perplexos e pensamos assim, nossa, meu Senhor, com tanto sofrimento, com tanta coisa que está acontecendo, quando que o Senhor vai voltar? E se a gente chorar por esse estado, então Deus nos diz que nós seremos consolados. Mas, meus irmãos, não tem como a gente olhar para esse texto também e não se lembrar daqueles momentos que a gente ficou triste por diversos motivos, seja por provações ou por alguém que nos magoou, por alguém que nos feriu, e entre muitas outras coisas. E o mais importante disso tudo, meus irmãos, é que Deus, ele vê cada coisa que acontece na nossa vida, cada situação, cada momento, cada pensamento. Então, meus irmãos, não é um problema chorar. Nós podemos chorar e confessar a Deus todas as nossas angústias, e é assim que devemos fazer. Não existe coisa melhor do que confessar a um amigo aquela sua dificuldade e ele te entender, ele te confortar. Então, que nesse primeiro ponto nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos chorar ao pé de Cristo, para que Ele então possa nos consolar, seja do nosso pecado, da nossa tristeza, da nossa dificuldade. Sabe por quê, meus irmãos? Não existe uma lágrima sequer que escorre sem que o nosso Salvador veja. E também gostaria de fazer ligação desse texto com Salmos 30, versículo 5, meus irmãos, que vem dizendo assim, olha: Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, meus irmãos, aqui Davi, ele está num momento de gratidão. Ou seja, muitas coisas acontecem na nossa vida, meus irmãos. E eu novamente digo para os irmãos, não é um problema chorar. Nós devemos chorar e confessar as nossas angústias aos pés de Cristo. Mas o que Deus nos diz, meus irmãos? Se nós chorarmos e confessarmos a Ele, estivermos junto com Ele, então a alegria vem pela manhã. Sabe por quê, meus irmãos? Porque temos agora um novo dia. Quando nós acordamos, quando nós despertamos, temos agora a oportunidade de poder recomeçar, de fazer tudo de novo. Queria contar uma história para os irmãos entender o porquê que o nosso dia deve começar com alegria também. Se eu te oferecesse 10 milhões agora, você aceitaria, não aceitaria? Mas teria então uma condição. Sabe qual é essa condição? Que você não acordaria amanhã. E então, o que os irmãos diriam? É claro que os irmãos não aceitariam, é ou não é? E por que às vezes nós acordamos de manhã e já acordamos mal-humorados, ou tristes, ou já pensativos com os problemas da nossa vida? Por que a gente não acorda feliz, agradecendo por mais um dia? É ou não é? Então, meus irmãos, que todos nós possamos meditar sobre isso e entender que toda lágrima Deus vê, e Ele pode, e Ele é o único que vai nos consolar. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.